Olá, Programa em Vista está de volta, falando hoje com a cardiologista e bailarina doutora Lígia Maria Martucci Guimarães. E nós falávamos no bloco passado o caminho que foi para chegar na medicina e especificamente na cardiologia. E você falava, doutora, que tratava dos corações partidos, sim, né? Sim. É lógico que os problemas de coração muito vêm de problemas emocionais, de estresse, né? Eu acho que seria interessante nós darmos algumas dicas para as pessoas preservarem, né, a máquina, né? Sim, dentro dessas dicas a melhor coisa é sorrir, brincar com a vida, realmente viver a vida. E uma coisa muito interessante é deixar para trás o que passou. Não adianta ficar carregando as mágoas, ficar carregando os fardos, ficar carregando todas as tristezas da vida. Nós temos que encarar a vida que, para mim, a cada momento ela deve ser vivida com o prazer daquele momento. Tem uma frase, eu não me lembro o autor, mas já aprendi isso na administração, que a água que passa do rio, ela nunca é a mesma pela que passa pela mesma pedra. Se você tem uma pedra num lugar, toda vez que essa água passa, ela é nova. E a vida da gente tem que ser assim, como se fosse uma pedra e as coisas passam, só ficando as coisas boas com a gente. Se a gente não pegue nada de ruim, não deixe que nada de ruim nos aconteça. E viva aquele momento. Aquele momento é importante e deve ser vivido com alegria, deve ser aproveitado. Então, aquelas pessoas rancorosas, aquelas pessoas que guardam mágoa, vingativas, elas têm uma tendência a ter um problema de coração. Não só de coração também, como de rugas. Rugas, é verdade. Um problema cerebral qualquer. Então, eles acabam recarregando, não conseguem carregar mais a máquina da vida, né? A máquina da alegria, que é o que nos move realmente. Doutora, você faz muitas palestras, né? Inclusive sobre um assunto interessante, o doador do futuro, que Sim. Eu gostaria que você falasse. Isso tudo tem a ver com esse espírito que você tem de doação mesmo, né? Porque não é para qualquer pessoa doar um sangue, doar um órgão, doar parte de si para que o próximo também aproveite, né? Então, você transmite isso. Na realidade, isso aconteceu, foi assim, uma história muito interessante. Eu precisava fazer alguma coisa na vida. Como se eu não fizesse nada, eu realmente precisava fazer alguma coisa, por uma série de outras circunstâncias. Eu fui fazer uma pós em hemoterapia, no Senac. E essa pós é em banco de sangue. E eu comecei a ter contato realmente com banco de sangue, com transfusão, com a parte de doação, que era o primeiro bloco. E eu comecei a ver o seguinte, a partir do momento que você faz uma campanha, aquela campanha ela atinge aquele público naquela hora. Ela não mantém este vínculo, ela não consegue ter a capacidade de manter, senão, coitados dos nossos marqueteiros, né? Não poderiam fazer propaganda o tempo inteiro. Sim. Então, o que eu comecei a pensar com isso? Se nós conseguíssemos colocar isso nas escolas, como uma cadeira, uma aula dentro do ensino fundamental ou dentro do ensino médio, que desse noção e desmistificasse todo o problema da doação, seja ela de sangue, quer seja de órgãos, nós teremos o quê? Pessoas saudáveis, que depois de determinado momento realmente pudessem doar sangue e não tivesse grandes problemas. O que nós temos hoje dessa meninada, dessa criançada toda crescendo? As famosas baladas, eles fazem campeonato de beijo. Beijo, sabidamente, eles não vão pedir o RG de quem está beijando, e nem pedir o atestado de saúde de quem beijou. Então, eles, na verdade, eles não estão sabendo mais com quem eles estão se relacionando. E essas pessoas acabam passando doenças de um para outros, e essas doenças vão acabar afetando mais tarde. Então, a partir do momento que você começa a ter uma campanha dentro das escolas, não contra o beijo, não contra a saída, mas com responsabilidade para que se tenha uma saúde melhor. Eu vou estar criando alguém do bem. Eu vou criar uma pessoa que vai saber diferenciar bem e mal. O correto, vai saber ter certeza do que está fazendo. Ela não vai ter dúvida mais. E a doação no país, ela também deve ser um problema cultural, porque você Sim. dizia que na Europa praticamente 5% das pessoas são doadores. No Brasil esse número não chega a 1%? Não chega a 1%.
O que nós temos na Europa? Muito. Nós tivemos muita guerra, nós tivemos catástrofes, e isso faz com que as pessoas elas tenham uma sensação muito melhor de civilidade. Ou seja, elas têm a noção de que elas precisam ajudar uns aos outros para que elas possam sobreviver. Todas as guerras, todas as catástrofes, as pestes que eles passaram, mostraram isso. Então, eles sabem que os pais doam, porque é normal doar. Não existe a cultura da não doação lá. Não existe o mistério de doar, porque eles aprendem desde cedo. O pai, a mãe, a família, ele é o espelho desse jovem. E ele vendo que os pais doam sem problema nenhum, eles passam a doar. E isso fez com que na Europa 5% da população doe espontaneamente tudo. Então eles não têm grandes problemas de, não, vamos doar para tal cidade ou vamos fazer campanha de doação para tal coisa. Isso já está dentro do espírito de cada um deles. Eles não precisam isso. Então, juntando tudo isso com essa história da doação de futuro e trazer para o Brasil esse tipo de experiência, não com a católica, mas colocando na escola a desmistificação da doação. Que é aquela história, engorda, emagrece, dói, não dói, o que eu faço, o que eu não faço. Então, explicando todo este contínuo. E entrando também pela seara da educação, de criar essas crianças mais normais. Antigamente, eu me lembro, nós tínhamos horário para dormir, horário para comer, horário para televisão, horário para estudar. Hoje, as coisas estão muito soltas. Parece que não se tem muito mais horário. E o organismo, ele precisa, existe uma coisa chamada ciclo circadiano. É uma coisa que é um ciclo que o organismo tem, onde à noite eu faço algumas atividades, dormindo, meu organismo cresce, ele metaboliza as ideias, ele absorve aquilo que aprendeu, e durante o dia eu tenho o dia para as atividades para crescimento muscular. O que acontece? Quando eu mudo esse ciclo circadiano, eu passo a não ter hora de almoço, de jantar, de dormir, esse ciclo circadiano ele se bagunça. Então ele não tem mais como ter um contínuo dele e explorar essa criança crescer quando deveria crescer. Normalmente, então ficar de madrugada na internet, ou seja, eu vou ter um estímulo visual muito grande que vai impedir que essa criança tenha um sono tranquilo. Vai ser uma criança mais agitada, mais introspectiva. Ela não vai acabar crescendo como ela deveria crescer. Então eu abordo tudo isso nessas palestras. Aproveitando o momento, doutora, aproveitando a nossa audiência, que aliás nós agradecemos nessas outras 30 cidades que acompanham o nosso programa, em todo o estado de São Paulo, vamos tirar uma coisa básica. Quem pode ser o doador de sangue? E eu vou repetir as perguntas que a senhora fez. Dói realmente? Engorda? Emagrece? Vamos aproveitar o momento e falar rapidamente sobre isso. Quem pode ser o doador de sangue? Isso. É de 18 a 60 anos, tem um índice peso e altura, tá? Não pode ter menos que 50 quilos, mas também não adianta ter 50 quilos e 1,90 m. Existe um índice proporcional para que se possa doar. Não pode ter hepatite, não pode ter as doenças de contaminação, é lógico. Quando se vai doar, se preenche um questionário. Esse questionário tem uma série de perguntinhas lá e tem algumas perguntas muito interessantes para a gente determinar grupos de risco de quem pode e quem não pode doar. Se já teve doença, se não teve, que tipo de doença que tem. Por exemplo, se tem uma diabetes não compensada, não pode doar. Se tem uma hipertensão não compensada, não pode doar. Determinados tipos de medicamento não pode doar. Por quê? Porque esses medicamentos, a quantidade de açúcar, ela vai para o sangue. E esse sangue, mesmo triado, depois se for infundido, eu posso ter um receptor que vai adquirir alguma outra doença. Então a gente tem que ter muito cuidado em quem tem que ser esse doador. Primeira coisa, emagrece? Engorda? Não. Porque todo o sangue que é tirado, ele é reposto na quantidade que foi retirada. Então, se alguém estiver tentando fazer dieta por doar sangue, não adianta, tá? Não vai dar certo. Tá. Nem para emagrecer, nem para engordar. Dói? Dá a picadinha da agulha. Tá. Mas o resto não dói. Dá mal-estar, dá uma coisa, dá outra. Não, é tudo mito. Existia uma história muito bonita, que na antiguidade, o sangue é quem lhe levava a vida. Então, não se podia dar o sangue porque você estava dando a sua vida para o próximo. E isso ficou cultural. Então, as pessoas têm medo de dar sangue, de doar o sangue, porque elas acham que vão dar um pedaço deles. Na realidade, eles não estão dando um pedaço. Não é aí que mora a essência da vida, não é no fluido do sangue. É simplesmente dentro do ser.
Nós vamos fazer um pequeno intervalo, doutora Lígia, e vamos voltar já já falando talvez ainda em doação de sangue, para ajudar as pessoas, a motivar as pessoas a fazer esse gesto de amor, que é doar. Não saia daí.